Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu estou tão feliz porque eu li um livro maravilhoso que eu estou trazendo pra vocês aqui chamado O Aliciador. Sabe aquela sensação quando você pega um livro e você lê e você pensa, eu não desperdicei o meu tempo? Foi uma leitura maravilhosa, obrigado a Deus, obrigado ao universo por ter feito este livro chegar a mim. Eu fiquei assim com esse livro. Mas vamos começar pelo princípio. A história do Aliciador começa quando dois garotos e um cachorro acabam encontrando, por acaso, ou nem tanto assim, que você vai descobrir se você ler o livro, restos humanos. Mais precisamente, são 6 braços esquerdos. Estaria tudo dentro dos conformes se não fosse pelo fato de que apenas 5 pares de pais haviam dado suas filhas como desaparecidas. E esse sexto braço pertencia a uma criança anônima. E ninguém havia prestado depoimento para dizer, olha, a minha filha desapareceu. E é a partir daí que a nossa protagonista, a Mila, é chamada para se juntar ao esquadrão composto por 4 policiais e um criminologista muito famoso. E a partir daí, ela entra na investigação para ajudar, pois ela é especialista em crianças desaparecidas. E é isso aí, tomara que tenha saído boa a sinopse. Essa belezura aqui, esse bebê aqui, que foi, quando eu fui comprar, ele era o último da loja. Ai, eu tô meio extasiada. Esse livro não é um livro perfeito, eu já digo de antemão, não é um livro perfeito. Mas ele com certeza... Mas ele com certeza entrou pro meu top favoritos da vida. Bom, eu agora vou te dizer os motivos. Esse moço que escreveu o livro, o senhor... Só um pouquinho. O senhor Donato Carissimi. Ele é italiano, tá? E aqui está dizendo que ele formou-se em Direito e especializou-se em Criminologia e Ciências do Comportamento. Ou seja, o cara que escreveu esse livro sabe o que ele está escrevendo. Ele estudou, ele passou anos estudando isso aqui, para então escrever o livro. E o que eu posso dizer? O resultado ficou espetacular. Primeiro, a ideia inicial dele, que eu não vou falar. Como ele entende do que ele está falando, existem muitas partes que estão ali para situar o leitor da situação, para passar um conhecimento mais técnico, mais específico mesmo. E isso é feito de uma maneira que não cansa, não parece forçado, tipo... Realmente se encaixou muito bem em toda a situação do livro, sabe? E ele não explica tudo de uma vez só. À medida que as coisas vão acontecendo, é que ele vai explicando cientificamente as coisas, digamos assim. Inclusive, esse livro aqui é uma aula de comportamento, é uma aula sobre serial killers, é uma aula sobre técnicas de investigação, é uma aula sobre a ciência forense, é uma aula sobre, tipo, um resumão que pessoas leigas conseguem entender. Um resumão de tudo que se passa em uma investigação. Então, é muito crível tudo que está aqui. E ele descreve com detalhes bem precisos, sempre que ele fala dessas partes científicas, digamos assim. É uma coisa que eu simplesmente adorei enquanto eu estava lendo esse livro, foi isso, a parte da explicação científica da coisa toda. Como eu falei agora na sinopse, vocês viram que ela é bem curtinha. E na verdade tudo que eu falei aqui, eu falei até um pouquinho mais do que tem aqui na sinopse, porque ela é muito pequenininha. Aqui também, ó. Pode ter tudo isso aqui, mas a sinopse não revela nem 1% do que se passa nesse livro aqui. Você sabe que tem as 5 meninas desaparecidas, que tem 6 braços, mas é muito maior do que isso. Então a sinopse não revela quase nada. Isso é muito bom. Então quando você pega pra ler esse livro, você tem que juntar o seu queixo em determinados momentos, porque é bem surpreendente tudo que acontece aqui. Eu pelo menos achei. Além disso, a história que está nestas maravilhosas... Só um pouquinho. 433 páginas. Ela é uma história muito bem pensada, muito bem entrelaçada. Então,
você vê que o livro, assim como o plano do assassino, não deixa pontas soltas, então tudo no final faz sentido. Você consegue acompanhar com os investigadores o que tá acontecendo. Em nenhum momento tudo corre muito rápido. O desenvolvimento da história é lento, mas é uma coisa boa, porque uma investigação real, digamos assim, é lenta. Então é um aspecto muito positivo do livro. Sobre as relações entre os personagens, é um pouco estranho o que eu vou falar agora, mas olha, presta atenção. Todas as relações que tem aqui no livro, sejam elas boas ou ruins, elas podem no início parecer um pouco forçada. Por exemplo, tal personagem não gosta de tal personagem sem aparentemente nenhum motivo, mas calma, no final vai fazer sentido. É sério, eu te prometo. Então, se você pega o livro e vê algumas relações entre os personagens, você vai poder achar bem forçado, mas calma, não larga o livro por causa disso. Leia até o final, porque vai fazer sentido. Uma coisa que eu preciso alertar vocês é que o autor segura até o último segundo possível o responsável por tudo que acontece no livro. Por que eu sou tão dramática? Porque vai acontecer bastante coisa se você pegar o livro pra ler. Eu tava lendo esse livro na aula, eu deveria estar prestando atenção, mas eu estava lendo porque esse livro é muito bom, e as minhas colegas ficavam nervosas junto comigo, porque eu ficava comentando, gente, quando é que vai aparecer o assassino? Eu quero saber quem é. Eu quase cheguei a pensar que o assassino ia ficar em anônimo. Sabe quando você quer dar um pedaço de carne pro seu cachorro e ele fica tentando pular e alcançar, mas ele nunca alcança? Só que ele fica muito perto de alcançar. Eu me senti um cachorro tentando pegar um pedaço de carne, só que a pessoa ficava puxando toda hora. Esse final me causou essa sensação. E depois, o final mesmo, o, digamos, epílogo, entre aspas, ele me deixou nervosa. Porque eu pensei, meu Deus, que impotência. Eu me senti impotente em relação aos personagens do livro. O final me causou isso. E eu não posso falar muito mais, porque... Bom, seria um spoiler e ninguém nunca iria me perdoar, inclusive eu. Então eu vou parar por aqui. O final me deixou impotente. Não que isso tenha sido ruim, mas é muito difícil um livro provocar isso em mim. Uma possibilidade que pode acontecer se você decidir ler o livro é que você pode se fascinar muito mais pelo plano do assassino, como ele fez tudo o que ele fez, do que por qualquer outra coisa no livro. Vários momentos eu me peguei desse jeito. Eu só conseguia pensar como este ser humano fez tudo que tá acontecendo aqui. Eu ficava, meu Deus, não é possível, mas depois no final é possível, você vê que pode acontecer. Então isso é uma das coisas que esse livro te faz, ele te faz duvidar. E nossa, como eu duvidei durante esse livro, meu Deus. Eu quase pensei, não, vão dizer no final que era um fantasma. Foi tenso ler esse livro. E isso que eu lia de noite. Eu várias vezes me pegava nervosa porque eu tinha que fazer coisas que eu precisava fazer naquele momento, mas eu queria estar lendo esse livro. Eu acho que se um livro te causa essa sensação, é porque ele é bom. É muito bom. Que, tipo, no mínimo você tinha que cogitar fazer um pedestal pra esse livro. Mas, para não dizer que eu não fiz uma análise certa, eu vou falar duas coisas que talvez possam irritar quem pegue pra ler o livro. Primeira coisa, a narrativa, a fala dos personagens, em certos momentos, pode soar muito dramática, sabe? Não no sentido clássico do drama, mas no sentido mais... Estou tentando deixar uma coisa muito legal, mas não deu, sabe? E às vezes os diálogos eles podem não soar tão naturais, até mesmo para determinadas situações. Eles podem soar dramáticos demais. Só que são poucas vezes que isso acontece. É mais pro início e no final. Eu contei só 3 vezes, sabe? Só 3 vezes que isso aconteceu, que eu pensei, nossa, que coisa, sério. Mas enfim, não é nada que vai te atrapalhar, que vai querer te fazer fechar o livro. Agora, a segunda coisa que pode irritar alguns. Os mais racionais, digamos assim.
O que acontece? Tem um momento da investigação que uma médium aparece e ela tem uma participação muito rápida na investigação. Só que a participação dela, ela não influencia em muita coisa. Quero dizer, ela ajuda, mas ela não ajuda de maneira decisiva. É uma partezinha tipo, pá, tá ali. O autor, ele colocou isso, mas ele ainda deixa aquela dúvida. É um pouco complicado falar disso, porque tem pessoas que gostam desse toque mais sobrenatural e tem pessoas que não gostam. Eu, por exemplo, não gosto, porque quando eu leio um livro de investigação, eu quero ler uma coisa crível, assim. E eu acho que mediunidade não se encaixa tanto numa investigação. Apesar de que existem muitos casos, muitos mesmo, que houveram participação de supostos médiums. E eles ajudaram na investigação e na condenação de culpados. Então, eu acho que o autor, quando ele colocou esta senhora médium na história, ele só queria botar uma pontinha rapidinha pra mostrar que, olha, algumas investigações que vocês nem sabem tem a participação de médiums. E é uma coisa que eu não tinha parado pra pensar. Quantas investigações será que aconteceram que os médiums foram lá e ajudaram e nós não sabemos, sabe? Foi uma coisa que me fez questionar. Mas eu garanto que se você não gosta, a participação dela é muito rápida, dura um capítulo de 10 páginas, não é quase nem isso. E depois ela não aparece mais, tá? Então não se preocupe se você é racional e não acredita nessas coisas, é muito rápido e isso pode te incomodar, mas não desiste do livro por causa disso, porque o livro vale a pena. Eu preciso completar dizendo que esse livro vai ser relido futuramente, num futuro muito próximo. Vai ser lido futuramente no futuro muito próximo. Ele vai ser lido o mais rápido possível. Vai ser relido, na verdade. Porque eu realmente gostei dele. É sério, é um livro que, nossa, ainda bem que eu li esse livro em vida, porque... Ai, eu adoro quando isso acontece. Quando você se apaixona por um livro. E bom, se eu fosse dar uma nota pra ele, é 5 estrelas, favoritado, vou colocá-lo num pedestal e vai ficar lá pra eu nunca esquecer que eu tenho que relê-lo, porque ele é muito bom. E você, fã de livros de mistério, de suspense, até mesmo de terror, leia esse livro, ele vale muito a pena, sério. É um livro que você termina de ler e você pensa, valeu a pena ter lido. Eu penso nisso até agora. O tempo que eu passei lendo esse livro foi muito bom, muito maravilhoso. Fazia um tempo que essa chama da paixão não era acesa dentro de mim por um livro. Então, 5 estrelas, favoritado, colocado num pedestal. Você precisa ler. É muito bom, é sério. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou bastante, por favor, curte e compartilha. Se você tem outros livros para indicar, outros autores do gênero suspense, investigação, mistério, por favor, deixe aqui embaixo nos comentários. Se você já leu esse livro, comente o que achou também, que eu vou gostar de debater com você, porque eu gostei muito. E era isso. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!